Oi, pessoal, tudo bem? Dando então continuidade ao conteúdo programático da nossa disciplina, a gente vai falar hoje de avaliação nutricional de gestantes e de crianças. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, a gente começa falando, né, dos principais métodos para avaliar o estado nutricional das gestantes. Talvez vocês já tenham visto um pouco disso, e também da avaliação de crianças na disciplina de nutrição materna, criança e adolescente. Então, pode ser que alguns tópicos aí já sejam conhecidos para vocês. Então, quando a gente fala de gestante, a gente precisa avaliar, ou a gente pode avaliar alguns critérios, né? A gente pode pensar aí no peso pré-gestacional, então, qual que é o estado nutricional dessa gestante antes da gestação, o ganho de peso, avaliar então como que ela vem ganhando peso durante as 40 semanas, e avaliar o IMC segundo a idade gestacional. Lembrando que se a gestante já se apresenta fora da eutrofia, se ela é uma gestante que apresenta sobrepeso ou obesidade, a velocidade de ganho de peso dela durante a gestação precisa ser controlada, né? Principalmente no primeiro e no segundo trimestre, já que no terceiro trimestre o ganho de peso ele é maior. Então, se a mulher já começa a gestação acima do peso, o ideal é que ela ganhe menos peso durante a gestação. Do contrário, se é uma gestante que se encontrava desnutrida, é sugerido que ela ganhe um peso maior durante a gestação, para que então mantenha suas reservas corporais adequadas, tanto para o processo de gestação, de formação desse feto, desse bebê, para depois também conseguir suprir as necessidades do bebê através do aleitamento materno. Então, o que a gente mais utiliza como índice antropométrico para gestantes seria o IMC, corrigido pela idade gestacional, através da curva de Atala, que a gente vai ver, e o ganho de peso esperado, que é baseado no que eu falei, no estado nutricional dela prévio à gestação. Então, aqui a gente tem a curva de Atala. Então, a gente vai calcular o IMC dessa gestante como a gente calcularia o IMC de um indivíduo normal, né, em outros estados fisiológicos, dividindo o peso corporal em quilos pela altura ao quadrado em metros, e aí a gente vai chegar num valor de IMC. Porém, ao invés da gente aplicar esse valor de IMC naquela tabela de classificação normal que a gente tem da OMS, a gente vai utilizar essa curva de Atala de 1997, onde a gente vai encontrar o valor de IMC aqui na coluna vertical e cruzar essa informação com a idade gestacional, ou seja, qual é a semana da gestação que essa mulher se encontra. Então, cruzando essas informações, a gente consegue visualizar em que ponto deste gráfico a gestante está. Então, por exemplo, a gente faz o cálculo de IMC de uma mulher e verifica que ela está com IMC de 30 ou de 32, vamos pensar, e ela está na metade da gestação, né? Ela está com 20 semanas. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, a linha do IMC 32 e vou cruzar com a semana gestacional 20. Então, cruzo aqui. Esse aqui seria o ponto, né, a intersecção entre o IMC e a semana gestacional. E aí, essa mulher, ela é considerada na faixa O, que seria obesidade. Essa faixa S, se o ponto de intersecção cair dentro desse limite, a gente considera que essa gestante está com sobrepeso. Se ela cair aqui na faixa A, a gente considera que o peso dela está adequado. E aqui nessa zona BP é uma gestante que está com baixo peso.
Então, por exemplo, a gente pega uma gestante que o IMC deu 19 e ela também está na semana 20. Vamos lá dar uma olhada, ó. Está com IMC 19 e ela está na semana 20 da gestação, na 20ª semana. Então, ela é uma gestante, ela é uma gestante que vai ser classificada com baixo peso. Percebe que se a gente utilizasse a classificação para indivíduos normais, né, um IMC de 19 está dentro da eutrofia, né? Então, a eutrofia é 18,5 a 24,9. Então, essa mulher, ela seria classificada como eutrófica. Porém, se a gente utilizar a tabela correta, ela é classificada como baixo peso. Por exemplo, eu vou pegar essa mesma mulher de idade gestacional 20, né, 20ª semana, com IMC de 24,5. Olha lá, ela tá no meio praticamente do que é considerado adequado. Se a gente avaliasse ela ou classificasse ela pela tabela normal, ela estaria no limite já quase do sobrepeso, né? E assim, gente, sucessivamente, né? Por exemplo, o sobrepeso, ele vai até 29,5, 29,9, desculpa, né? A partir de 30 já é obesidade. Então, olha lá, a gestante na 20ª semana, com IMC de 30, ela ainda é considerada sobrepeso, né? Então, por isso que é importante a gente classificar a gestante corretamente, de acordo com esse gráfico aí de Atala, que é o gráfico de acompanhamento nutricional da gestante, ok? Uma outra coisa que a gente também pode avaliar é o ganho de peso. Esse ganho de peso, ele pode ser calculado através do peso atual, menos o peso que ela apresentava pré-gestacional, né, ou o peso habitual dela. E aí a gente consegue avaliar quanto ela já ganhou desde o início da gestação. E a gente pode fazer uma estimativa de quanto ela poderia ou deveria ganhar no primeiro, no segundo e terceiro trimestres, tá? Então, aqui, ó, de acordo com o estado nutricional inicial, o ganho de peso no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro, e o ganho de peso esperado ao final da gestação, o ganho de peso total. Então, como eu falei no início, se a gente tem uma gestante que começa, né, esse processo aí da gravidez com baixo peso, espera-se que ela ganhe um peso ao final da gestação maior. Então, aqui, ó, ganho de peso total de 12,5 a 18 quilos. Do contrário, se a gente tem uma gestante que já começa esse processo obesa, o ideal é que ela não ganhe nenhum peso no primeiro trimestre e ganhe em torno de 300 gramas por semana durante o segundo e terceiro trimestre, totalizando um ganho de peso em torno de 7 quilos. Lembrando, gente, que o peso gestacional, esse ganho de peso, né, ele considera o quê? O peso do feto, o peso do líquido amniótico, né, e, por exemplo, da placenta, uma quantidade de peso atrelada, então, às reservas corporais, né, de gordura para suprimento energético do feto e também para amamentação. Então, se a gente pensar numa mulher que já está com sobrepeso ou obesidade, né, essas reservas corporais, elas já estão ali presentes. Então, a gente não precisa considerar esse extra de peso, né? Então, aqui no caso da obesa, a gente pode pensar nesses 7 quilos distribuídos apenas para o bebê, né, e para os líquidos, então líquido amniótico e para a placenta. Então, a gente não precisa considerar o peso extra, né, de tecido, principalmente adiposo, que ela precisa ter de reserva, por exemplo, para garantir depois a amamentação, né? Então, mais ou menos assim que a gente faz essa distribuição. Lembrando que no primeiro trimestre, o ganho de peso, a velocidade de ganho de peso deve ser menor, né? Já que é aqui, no segundo e terceiro trimestre, que o bebê realmente vai começar a ganhar peso, principalmente no terceiro trimestre. Então, no terceiro trimestre é o momento onde a criança vai ganhar peso
e que aí a velocidade de ganho de peso da mãe, ela é maior, tá? Esses são dados aqui do Institute of Medicine e também da Organização Mundial da Saúde. Lembrando que se for uma gravidez múltipla, né, esse peso ele precisa ser considerado também, né? Então, gravidez gemelar, geralmente o ganho de peso esperado é em torno de 15 a 20 quilos. E aí, partindo então agora para a avaliação nutricional das crianças. Lembrando, gente, que o estado nutricional da mãe tem repercussão direta no desenvolvimento do bebê, né? E no estado nutricional da criança logo após o nascimento. Então, normalmente, mães obesas têm uma maior chance de parir crianças macrossômicas, né, que são crianças acima de 4 quilos. E mulheres desnutridas têm um maior risco de gerar bebês com restrição de crescimento intrauterino, né? Então, a gente precisa sempre avaliar o estado, e avaliar e acompanhar o estado nutricional das mães, porque isso vai ter repercussão no desenvolvimento e na saúde das crianças. Então, falando um pouquinho de avaliação nutricional das crianças, a gente tem alguns parâmetros que são bem utilizados, né? Então, o peso e suas variações, então, peso ao nascer, o peso segundo a idade gestacional, o peso que a gente pode fazer corrigido se a criança for uma criança prematura. A gente tem o perímetro cefálico, que é uma medida bastante utilizada durante as consultas com o pediatra e avaliam basicamente o desenvolvimento, né, neurológico da criança. E a gente tem, junto com o peso, a estatura e a idade, que vão ser utilizadas para construir uma série de índices que permitem que a gente acompanhe o desenvolvimento dessa criança através das curvas de crescimento preconizadas pela Organização Mundial da Saúde. Então, para a gente entender um pouquinho sobre esses índices, a gente precisa saber como é feita, né, a aferição, tanto da estatura quanto do peso de crianças. Então, a estatura e o peso em crianças de 0 a 2 anos, né, a 24 meses, são feitas na posição horizontal. Então, a criança, ela vai ser posicionada em decúbito dorsal e vai ter a estatura ferida através desta régua, né, desse estadiômetro aqui, ou também chamado infantômetro, que é uma régua móvel, que é posicionada na base da cabeça, a parte fixa na base da cabeça, e a parte móvel é utilizada para aferir a estatura aqui no calcanhar da criança. É importante que a criança esteja totalmente reta, né, totalmente com todas as partes do corpinho encostando aqui nessa maca, e aí é feita a leitura da estatura. No caso do peso, criança também até 2 anos, o peso é coletado nessa balancinha, com a criança deitada, preferencialmente sem roupa e sem as fraldas. Já a partir de 2 anos, essas medidas elas vão ser feitas com a criança numa posição vertical. Então, aqui a gente tem a leitura da estatura. Essa estatura ela pode ser aferida num estadiômetro fixo na parede, né, onde a gente precisa atentar para várias partes do corpo da criança estarem em contato com a parede, né? Então, aqui a região occipital, as escápulas, as nádegas, a panturrilha e os calcanhares. Então, essa criança precisa estar com todas essas partes em contato com a parede, né? Os olhos aí olhando na região, no horizonte, no plano de Frankfurt, e o avaliador localizando, né, os olhos exatamente na altura da leitura aqui da estatura. Com relação ao peso, as crianças também elas vão ser pesadas em pé. Lembrando que a gente tem algumas balanças que já possuem também, né, a régua para fazer a leitura da estatura,
E aí a gente também precisa obedecer, né, esses critérios para fazer a leitura, se for uma régua ou um estadiômetro fixo em balança. Então, é importante que essa criança esteja com roupas leves ou com a menor quantidade de roupas possível. No caso da estatura, não pode ter nada, nenhum tipo de adorno na cabeça. E aí, para a gente fazer, né, utilizar os diferentes parâmetros de peso, como eu disse, com o peso a gente consegue fazer diferentes análises. Então, a primeira análise a gente pode falar que é a correção desse peso de acordo com a idade cronológica. Então, por exemplo, a gente tem uma criança que nasce prematura. Não tem como eu classificar uma criança, o peso de uma criança prematura, numa tabela que é determinada para crianças que nascem a termo, né? Então, primeiro eu preciso corrigir essa idade. Então, a correção da idade se dá pela idade cronológica em meses, menos os meses de prematuridade. Então, um exemplo, a gente vai avaliar uma criança que tem 6 meses de vida, porém nasceu 2 meses antes da idade prevista, né? Do parto da data prevista para o parto. Então, na verdade, essa criança teria 6 meses menos os 2 meses de prematuridade. Então, a idade corrigida dela seriam 4 meses. E aí, a classificação de peso precisa ser adequada em decorrência da idade corrigida. Vale lembrar que, normalmente, as crianças prematuras, elas muitas vezes levam até 1 ano, né, 12 meses, para atingir o peso corporal da idade delas, né, em decorrência desse menor tempo aí de vida intrauterina. Como eu falei, o peso, né, o estado nutricional das mães, ele pode afetar bastante o estado nutricional do desenvolvimento da criança. É claro que não são, né, não é o único critério, mas, por exemplo, mães obesas têm um maior risco de parir crianças macrossômicas, né? E aí aqui a gente tem diferentes classificações de peso para a criança ao nascer. Então, a macrossomia são crianças que nascem com 4 quilos ou mais. Considerado peso normal, seria entre 2.500 a 3.999. Recém-nascidos de baixo peso são aqueles considerados abaixo de 2,5 kg. De muito baixo peso são as crianças entre 1,5 kg e 2.499. E os de muitíssimo baixo peso, crianças de 1 kg a 1.499. A gente tem também uma classificação que seria o recém-nascido microprematuro, que são aquelas crianças que nascem com menos de 800 gramas. Além disso, a gente tem o índice ponderal. Esse índice ponderal é uma relação que a gente faz calculando, né, utilizando os valores de peso ao nascer e dividindo pelo comprimento dessa criança ao cubo, tá? E aí a gente consegue avaliar isso. Então, a gente consegue classificar esse índice ponderal. Então, seria a relação do peso para a estatura. Crianças aí cujo índice ponderal for menor que 2, a gente tem uma classificação de desnutrição. Menor que 2,51, entre 2 e 2,51, desproporcional, e acima de 2,51, a gente tem uma classificação ponderal de proporcionalidade, ou seja, não é uma criança nem muito comprida e magra, né, e nem mais gordinha e pequena. Então, ela apresenta uma proporcionalidade entre o peso e o comprimento. A gente, com o peso, a gente também consegue avaliar o crescimento fetal, né? Então, como que essa criança se desenvolveu na vida intrauterina. E para isso, a gente utiliza aqui algumas classificações que são PIG, que é a criança
pequena para a idade gestacional, que é aquela criança que se encontra abaixo do percentil 10. A gente tem as crianças adequadas para a idade gestacional, que estão entre o percentil 10 e o percentil 90, que está aqui um pouquinho encoberto pela minha imagem. Aqui o percentil 90. E a gente tem as crianças que são consideradas GIG, que são as grandes para a idade gestacional, que são as crianças que estão acima do percentil 90. E como é que a gente avalia, né, ou como é que a gente localiza essa criança aqui nessa tabela? Aqui a gente tem, né, na coluna, aqui no eixo vertical, o peso ao nascer, e aqui no eixo horizontal, a idade gestacional em semanas, né? Então, vamos, por exemplo, supor uma criança com 2,7 kg, ou 2,5 kg, que tenha nascido de 40 semanas, tá? Então, aqui, ó, 40 semanas, 2,5 kg seria mais ou menos aqui, ó, no meio, né, desse quadradinho. Essa é uma criança que é classificada, então, abaixo do percentil 10. Então, é uma criança pequena para a idade gestacional, tá? Se a gente colocar um peso um pouco maior, vamos pensar 2,700. Então, é uma criança que estaria aqui, ó. Ela tá quase perto do percentil 10. Mas se ela nasceu de 40 semanas, o ideal seria que ela tivesse pelo menos 2,8 kg para ser considerada, então, com crescimento fetal adequado, né? Para que ela tivesse aqui acima do percentil 10. Então, essa é uma outra classificação que a gente pode utilizar com o peso e também com a idade gestacional. Aí a gente parte para as curvas de crescimento, né? Essas curvas de crescimento todas estão disponíveis no site da Organização Mundial da Saúde e também nas cadernetas das crianças que são acompanhadas aí com o pediatra. Geralmente essas curvas elas estão anexadas. Então a gente tem aqui perímetro cefálico de 0 a 5 anos para as meninas. Então é simplesmente pegar o valor em centímetros da circunferência da cabeça e fazer, né, encontrar o ponto de secção aqui, de intersecção com a idade. Então, a gente tem a curva para meninas, para meninos. Aí a gente começa a ter as curvas, né, dos índices. Então, peso para a idade por meninas, né? Então, aqui eu consigo localizar o peso corporal em quilos e a idade, né? Lembrando que a idade, ela tá fracionada aqui em meses, e aqui eu consigo identificar se essa criança está abaixo do percentil 3, entre 3 e 15, 15 e 50, 50 e 85, 85 e 97, ou acima do percentil 97. Então, curva de peso por idade para meninas de 0 a 5 anos, para meninos de 0 a 5 anos. A gente tem outra curva de peso por idade para meninas de 5 a 10 anos. Então, é bastante importante a gente verificar, antes de começar a procurar o ponto de intersecção e encontrar o percentil, identificar se a curva que eu estou verificando é a correta, né? Seja para o índice, né? Se é peso por idade, estatura para idade, peso por estatura, e o sexo. E verificando também a idade. Então, a gente tem curvas para 0 e 5 anos e 5 a 10 anos. Então, essa é a de peso por idade, para meninas de 5 a 10, para meninos de 5 a 10. A gente tem também a curva de peso para a estatura, de 0 a 2 anos, né? Então, vocês podem verificar que essa curva, ela é mais segmentada. Então, a gente tem uma para 0 a 2 anos para meninas, 0 a 2 anos para meninos, 2 a 5 anos para meninas, peso para a estatura, para meninos. E aí eu tenho uma outra curva, que é IMC por idade. Vocês vão ver mais para frente, numa outra aula, quando a gente for falar de adolescentes, que a gente tem esse IMC para idade, ele é bastante utilizado para adolescentes, então a gente tem curvas separadas a partir de 10 anos, tá? Então, olha aqui, IMC para idade para meninas de 0 a 5 anos,
Então, a mesma coisa, só que aqui a diferença é que eu vou pegar, calcular o IMC e depois cruzar, né, encontrar o ponto de intersecção entre o IMC que eu calculei com a idade. E aí eu consigo verificar em qual percentil essa criança está. Então, aqui, IMC para a idade de 0 a 5 anos meninas, 0 a 5 anos meninos, 5 a 19 anos, ó lá, meninas e meninos, ok? Aí a gente tem também estatura para a idade. Para meninas de 0 a 5 anos, para meninos de 0 a 5 anos, para meninas de 5 a 19 anos, para meninas de 5 a 19 anos. Então, gente, é sempre muito importante, primeiro de tudo, conferir qual é a curva que a gente está olhando, se é para meninos, se é para meninas, qual é a idade disponível naquela curva, né? E aí sim eu vou encontrar o ponto de intersecção entre os índices que eu estou olhando e verificar a classificação por percentil. Depois que eu encontrei o percentil do índice que eu estou analisando, aí sim a gente vem para a classificação. Né? Então, por exemplo, essa tabela aqui, ela foi adaptada da tabela da Organização Mundial da Saúde, a gente tem os valores tanto em percentil quanto em score Z. Porém, lá nas tabelas que nas curvas de crescimento que eu compartilhei com vocês, todas elas estão por percentil. Então, a gente vai classificar pelo percentil. Lembrando que eu posso ter uma criança classificada de diversas maneiras. Então, por exemplo, vamos pensar que uma criança de 0 a 5 anos. Eu posso classificar elas peso por estatura, peso por idade, IMC por idade, estatura por idade. E às vezes, num determinado índice, ela está no percentil 3. Às vezes, ela tá de 3 a 15. Dependendo se for um outro índice, ela está abaixo de 3. Então, é importante, assim que a gente tem as informações de peso, estatura, idade, a gente fazer a classificação com o maior número de índices possível, né? Porque às vezes um dá eutrofia, mas outro índice pode dar baixa estatura para a idade, ou pode dar magreza, né? Então, é interessante, depois que a gente encontra todos esses índices, a partir do momento que a gente tem essas informações de peso, estatura e idade, a gente consegue calcular o IMC também. Então, é importante que a gente classifique essas crianças utilizando o maior número de índices possíveis, ok? É isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Até a próxima. Tchau.